senador Paim, a Patrícia, que nos acompanha aqui, a nossa coordenação da política da pessoa idosa no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa temática. O senhor, senador Paim, que leva essa bandeira ao longo de toda uma vida, sabe que no âmbito dos governos, do governo federal e dos estados, nós, ao longo do tempo, desenvolvemos políticas públicas, especialmente de seguridade social, mas esta política pública de seguridade social, o acesso à aposentadoria, o acesso a benefícios, de um modo geral, eles são essenciais como afirmativos de políticas públicas e fazem a diferença em todo o período em que se lutou para manter e ampliar no Brasil a política de seguridade social, mas, ao mesmo tempo, esta política de seguridade social em si, ela talvez não tenha tido um olhar sobre a temática do idoso, dos direitos da população idosa, ainda que assegurasse direitos para a população idosa. Então, hoje, além de desenvolvermos políticas de seguridade social, que o Brasil é referência para o nosso próprio povo, sobretudo, mas internacional também, nós trabalhamos para que toda a política pública tenha um olhar de direitos humanos para todos os segmentos populacionais, incluindo aqui, destacadamente, a população idosa. Primeiro aspecto, senador Paim. No governo brasileiro e na sociedade brasileira, nós trabalhamos para afirmar um conceito que o envelhecimento humano é uma das principais conquistas da humanidade. O envelhecimento humano não nos traz uma sobrecarga, não pode ser visto como um peso sobre os governos e a sociedade ou sobre as famílias. O envelhecimento humano é fruto de passos que foram trilhados nas políticas públicas, na sociedade e nos governos que nos permitiram avançar no tempo de vida e, portanto, acima de tudo, devem ser considerados uma conquista para um país como o Brasil. O envelhecimento humano, portanto, que é uma conquista, deve receber a atenção dos governos e a adequação das suas políticas públicas para que ele seja vivenciado com qualidade. Então, um aspecto que nós precisamos avançar sempre mais é a qualidade de vida. Qualidade de vida para a pessoa idosa, qualidade de vida para a sociedade, qualidade de vida no âmbito da família. O segundo aspecto conceitual com o qual trabalhamos é que há na dimensão do envelhecimento humano uma heterogeneidade. Por exemplo, nós já reconhecemos que há um desequilíbrio no envelhecimento humano, quando nós tratamos da dimensão de gênero. 57% das pessoas acima de 60 anos são mulheres, 43% homens. E a cada ano a mais de vida, nós temos uma acentuada diferença na proporção entre homens e mulheres, com uma perspectiva de vida, de longevidade maior para as mulheres, menor para os homens, que nos traz também, necessariamente, aqui a Secretaria de Políticas para as Mulheres, presente com a Vera Soares, a necessidade de um olhar sobre políticas públicas em dupla dimensão. Primeiro, para compreendermos a motivação, as causas que fazem com que a longevidade seja menor para os homens, para enfrentarmos essas causas. E garantirmos também uma vida mais ampla e mais longa, igualmente para os homens. Mas, por outra via, um olhar sobre a condição feminina, sobre as condições de saúde,
da presença na família, a situação de cuidadores, a autonomia, que é palavra-chave no envelhecimento humano, também com o olhar de gênero, inclusive percebendo aquela condição de gênero que é constitutiva da nossa cultura e da nossa sociedade, que são as atribuições que foram especialmente desenvolvidas pelas mulheres ao longo das suas vidas e que certamente devem ser olhadas e percebidas também no período de envelhecimento como atribuições a serem referidas e preservadas na vida das mulheres que se sentem participantes da família e da sociedade, como ativas no mundo do trabalho, mas também como ativas e presentes no cuidado com a família e na atenção no conjunto da vida familiar e comunitária. O terceiro aspecto é, então, o primeiro, o envelhecimento humano é uma conquista, é um bem, e o Brasil deve comemorar. Segundo, nós devemos adequar políticas públicas. Terceiro, há uma heterogeneidade de gênero e também nas diferentes camadas sociais. É uma situação diferente ser um idoso empobrecido, ser um idoso com melhores possibilidades de vida econômica. Ainda que nós possamos dizer que 8 entre 10 idosos no Brasil têm uma garantia já de cobertura, de preservação de direitos econômicos assegurados através da política de seguridade social do Brasil. Então, o fenômeno do empobrecimento, da pobreza entre os idosos é menor comparativamente à pobreza que há com as crianças. Nós temos mais crianças pobres do que idosos pobres, mas nós temos a situação da exploração econômica dos idosos, a violência contra os idosos, a retirada dos seus direitos econômicos por familiares, por pessoas no entorno. Nós temos a situação de instituições de longa permanência de idosos que devem ser regradas e que muito nos preocupam no atual período. Existe a situação do abandono econômico, mas também do abandono afetivo dos idosos. São questões que nos preocupam sobremaneira e que demonstram essa heterogeneidade, ou seja, envelhecer não é igual para todos. Envelhecer com autonomia é diferente de envelhecer em uma condição de menor autonomia diante das suas necessidades de cuidado e atenção do seu corpo, enfim, de um modo geral. E, neste rol de preocupações e de conceitos com os quais o governo trabalha na formulação de políticas públicas, nós temos o reconhecimento de que há uma particular condição de vulnerabilidade. A condição humana dos idosos é uma condição particular de vulnerabilidade. Neste sentido, desde o final de 2010, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém um canal de contato com a sociedade para a denúncia, senador Paim, de violências existentes contra a população idosa. No ano de 2011, que foi o primeiro ano de funcionamento do Disque 100, o número 100, que nós nos acostumamos, meu querido Vicente Faleiros, é um número de telefone que foi formado, uma estrutura de trabalho que foi inicialmente formada para atender denúncias de violência contra crianças e que com o know-how, com a formação que tivemos, mantendo-se como um canal sobre denúncias de violência contra crianças, nós também hoje temos este Disque 100 como um canal de denúncias para atender aqueles que querem levar ao conhecimento das autoridades violências existentes contra a pessoa com deficiência, contra vários segmentos populacionais e, particularmente, contra violências contra a pessoa idosa. No primeiro ano, sem uma grande divulgação de que já tínhamos o Disque 100 com uma equipe especializada para ouvir e registrar denúncias de violências contra a pessoa idosa,
nós recebemos 43.628 denúncias de violações dos direitos humanos da pessoa idosa, sendo que abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, como uma das principais. Num ranking da perversidade contra os idosos, eu posso dizer aqui que no número 100, em 2011, o principal número de denúncias se deu sobre negligência, abandono, portanto, não atendimento das necessidades de idosos em condição de vulnerabilidade, porque com menos autonomia de cuidarem de si próprios, sozinhos. Nós tivemos 17 mil denúncias de negligência, de abandono. Depois dessa denúncia, nós tivemos 13 mil denúncias de violência psicológica. São maus tratos reiterados. Denúncias que se transformam em algo articulado, por exemplo, com quase 7 mil denúncias de violência física, em geral por familiares. Ainda 6.500 denúncias, 6.456, de violência patrimonial ou abuso financeiro. Também aqui, destaca-se a presença de pessoas próximas ao idoso. E percebe-se que, muitas vezes, no ambiente familiar, o abuso do álcool e da droga pelos mais jovens leva a que a primeira vítima seja o idoso. E também, eu destacaria, então, além da violência psicológica, a presença da tortura, da violência sexual e da discriminação, em geral, em órgãos públicos. Com essa ferramenta de trabalho, nós procuramos aprofundar, senador Paim, a existência de uma rede. Porque quando recebemos uma denúncia desse tipo, quem nos apoia para verificarmos lá, em loco? O Ministério Público dos Estados. Hoje nós podemos dizer que temos o Conselho Nacional do Idoso e temos todos os estados com conselhos estaduais, mas não temos uma presença positiva de conselhos municipais. Então, nesta audiência pública, uma das primeiras medidas que eu quero propor para um trabalho conjunto com a sociedade e com a própria Comissão de Direitos Humanos é trabalharmos juntos o Conselho Nacional do Idoso, a Comissão de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional do Idoso, com todos os que participam desta mesa, para que no Brasil tenhamos, agora com os novos prefeitos e prefeitas que tomarão posse em janeiro próximo, um grande mutirão para instalarmos em cada município um Conselho Municipal do Idoso. Que as palmas sejam usar o sinal do selo do pacto que podemos fazer juntos aqui. Com estes conselhos, que nós já firmamos um acordo de cooperação com a Frente Nacional de Prefeitos, nós podemos, com estes conselhos implantados, termos uma presença ativa dos idosos lutando pela sua própria causa, mas também aqui de associações profissionais, da OAB, da área, enfim, de fonoaudiologia que nós temos aqui presente, da área de saúde de um modo geral, da gerontologia, da geriatria, dos institutos federais, dos promotores, do Ministério Público, e fomentarmos a especialização, como a Lei Maria da Penha, de forma tão coerente e positiva, propôs para o caso das mulheres, fomentarmos também, através da própria Lei Maria da Penha, a atenção à mulher idosa, mas através também de delegacias que tenham pessoas destacadas como especializadas, uma rede nacional para a atenção diante da violência contra a pessoa idosa, para impedirmos essa condição de impunidade e incluirmos, aqui presente o senador Paulo Davim,
O senador Paulo Paim me destacou a sua presença, parceiro dessa causa. Nós temos hoje 87 delegacias especializadas no Brasil. Podemos ainda, a Neuza me alertava sobre isso, avançar neste número com uma política de sensibilização. E podemos e devemos avançar. Uma política de sensibilização. Mas nós precisamos, em cada município, termos uma conexão para motivar os prefeitos, para acompanhar as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social e de seguridade que ocorrem no município, ainda que financiadas no plano federal. Quero dizer, senador Paulo Paim, ainda que não queira me adiantar, avançar muito, até para podermos ouvir os nossos colegas, que a gente sente, principalmente, que o Brasil está vivendo uma grande e rápida mudança. Grande e rápida mudança. A população brasileira, que o senador Paim destacou, poderá rapidamente chegar a 30 milhões de idosos. Segundo o IBGE, no censo 2010, possui 11,3% da sua população idosa. Metade dessa população passou a maior parte da sua vida no campo. Por isso também, nós temos, no perfil de escolaridade e de alfabetização, entre os idosos, o maior número de brasileiros que se encontram na condição ainda de analfabetos. E com o direito de decifrarem os códigos linguísticos, a matemática ou as letras, porque eles já decifraram códigos de vida e que muito têm. Nós temos que ter esse respeito a nos ensinar, inclusive na formulação das políticas, porque fazermos políticas para a população idosa é diferente de fazermos políticas públicas. Talvez não pode haver uma analogia entre a população idosa e a população infantil neste plano. Nós devemos separar a formulação de políticas públicas, quando tratamos da população infantil, daquilo que nós tratamos com a população idosa. Se na população infanto-juvenil nós temos uma responsabilidade de ouvirmos cada vez mais as crianças e os adolescentes, e a conferência que realizamos sobre crianças e adolescentes teve uma presença importante, sobretudo de adolescentes, e devemos ouvir cada vez mais os adolescentes, devemos ouvir cada vez mais as crianças. Com a população idosa, não se trata de termos qualquer formulação diferenciada para essa escuta. A população idosa, ela necessariamente deve estar incluída, necessariamente em todos os sentidos, na formulação para as suas vidas. E a política pública sobre envelhecimento humano, como a nomenclatura diz, ela não é uma política pública somente para o idoso. Ela é uma política pública sobre envelhecimento, sobre um processo no qual nós devemos perpassar todas as fases da vida, compreendendo o envelhecimento humano desde o momento do nascimento, compreendendo que cada etapa da vida, na infância, na adolescência e na vida como adultos, ela prepara, ela existe como etapa para uma qualidade de vida que se articula, que produz uma qualidade de vida ao longo de toda a vida, portanto, também para a população idosa. A política para o envelhecimento humano constitui-se como algo que inicia na infância, que inicia na escola, que inicia, portanto, quando a gente tem consciência de que cada ano de vida, cada tempo da nossa vida deve ser valorizado em si, como uma etapa fundamental da vida. Agora, a diferença para o Brasil é que, no Brasil, nós estamos rapidamente fazendo essa mudança. Outros países primeiro cresceram, primeiro desenvolveram-se, primeiro tiveram políticas de seguridade social plena, de renda plena, e depois chegaram a ter uma população idosa numericamente mais pronunciada, mais significativa. No Brasil, nós estamos vivendo mudanças hoje que vêm com muita força.
A França demorou 100 anos para ver a sua população com mais de 65 anos, ter um salto na sua população de mais de 65 anos, de 7% para 14%. O Brasil teve o mesmo crescimento, e muito mais, em 25 anos. Então, nós precisamos planejar e realizar a inclusão social, enfrentar a questão da pobreza, que é a principal motivação do governo da presidenta Dilma, que até 2014 não tenhamos nenhum brasileiro e brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza, o que beneficia toda a população e particularmente a população idosa. Mas nós precisamos fazer isto ao mesmo tempo que nós estamos superando todas as marcas de longevidade que qualquer país do mundo produziu. E, para isso, nós precisamos ter a Seguridade Social ativa e plena. O Brasil fez uma opção, que é de um Estado capaz de atender a sua população. Quando alguns apregoavam o Estado mínimo, senadores, ativistas, como o senador Paim, lutaram para que o Estado não fosse privatizado. E o que nós podemos ver como saldo principal de um Estado com a capacidade de manter e ampliar serviços públicos é justamente que ele atenda às necessidades recorrentes da sua população, como nós percebemos aqui no plano da população idosa. Portanto, senador Paim, o nosso objetivo é que, como fator primordial do planejamento do desenvolvimento econômico, social, cultural, humano e de participação política no Brasil, tenhamos em conta a mudança do perfil demográfico, como um benefício para a sociedade brasileira, como algo que a sociedade brasileira pode se valer no plano do conhecimento, da contribuição social, da vida familiar e comunitária, mas assegurando a qualidade de vida que todos nós temos direitos, seja os idosos de hoje, seja aqueles que almejam e que ficarão idosos nos próximos 15, 20, 30 anos, para que essa qualidade de vida seja compromisso intergeracional. Na Rio+20, recentemente, nós ouvimos um pronunciamento de uma jovem que disse que nós devemos pensar a infância como compromisso intergeracional. Eu digo a vocês que nós devemos pensar todas as idades como um compromisso intergeracional. Talvez eu não tivesse percebido isto até assumir a tarefa que tenho diante de vocês na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas é convivendo com o Conselho Nacional do Idoso, é aprendendo com a Conferência Nacional, realizada, com a terceira Conferência Nacional, realizada no ano passado, com as conferências estaduais, e com exemplos de vida como o do senador Paulo Paim, e com as prioridades que a própria presidenta Dilma tem para o Brasil, que eu quero renovar o nosso compromisso com o envelhecimento ativo e saudável. E, por último, senador Paim, se o senhor me permite, talvez possa parecer que a janela e o tema que vou aqui abordar diante de vocês não se relacione com este que nós estamos trazendo. Mas eu não tenho dúvida que o tema dos direitos humanos, a temática de direitos humanos, na sua amplitude, ela reconhece que todos os acontecimentos, tudo que vive uma nação, do ponto de vista dos seus cidadãos e cidadãs, implica permanentemente em reflexos na vida da nossa comunidade, das famílias e da vida. Portanto, eu não poderia aqui, estando no Senado, deixar de dizer a vocês, de sofrer, de empenhar meu profundo sentimento e, representando o governo federal, dizer a vocês que, para nós, é impossível continuarmos convivendo com os índices de mortalidade juvenil que o Brasil vivencia. Nós tivemos, ao longo dos últimos 20 dias, 3 assassinatos em uma unidade socioeducativa aqui em Brasília, de jovens sob guarda do Estado, no CAGE. Nesta madrugada, tomamos conhecimento de uma chacina contra jovens
também no Rio de Janeiro. Mais uma. A principal causa de morte dos adolescentes brasileiros está vinculada à violência. Não serão brasileiros que vão chegar à nossa idade. Não chegarão à idade madura. Suas famílias sofrem as suas perdas no dia de hoje. E nós, como Brasil, devemos sofrer as suas perdas. O Brasil não pode permanecer criminalizando a sua juventude. O Brasil não pode continuar sob o marco nas polícias e unidades socioeducativas de manuais, senador Paim, que foram produzidos nos períodos de exceção da ditadura militar, que tinham os jovens negros e pobres como uma ameaça à segurança do país. Nós não podemos mais ter chacinas que olham para os jovens das periferias como se eles não tivessem direito à vida, como se eles nos ameaçassem simplesmente pelo fato de existirem. Nós não podemos continuar no Brasil com a morte juvenil como nós temos. E me perdoem, ao estar diante de vocês e numa agenda sobre população idosa, reconhecermos que este país tem ainda, e isso me dói e me envergonha, e nós precisamos mudar isto. Reconhecermos que nós estamos com a morte dos nossos jovens, impedindo que eles cheguem a viver isso que nós comemoramos como longevidade. Se nós comemoramos um país que agora tem idosos, nós queremos que essa juventude tenha este benefício. Nós não queremos e não podemos permitir, como autoridades deste país, no governo federal, nos estados, nós não podemos permitir que a vida seja ceifada no momento da juventude, porque nós devemos defender que o envelhecimento humano, a possibilidade de chegarmos à vida madura, de estarmos no mundo do trabalho, da família, da comunidade, e de chegarmos até aqui com os nossos cabelos brancos, é um direito de todo brasileiro e brasileira. Se em algum momento, por causas naturais, sofremos a perda de alguém, isso já é duro e difícil. Mas pensarmos em um país cuja principal causa de morte são as armas de fogo, apesar do empenho que o governo tem feito pelo desarmamento, são causas externas na sua juventude, é hoje dizermos que nós precisamos fazer essa mudança. Então, eu, inclusive, me desculpo diante dos senhores e senhoras de trazer um tema tão duro e difícil, mas na função que exerço, com a responsabilidade que tenho, ao mesmo tempo que comemoro a vida diante de vocês, porque o envelhecimento humano no nosso país significa vida. Vida, que é o que nós queremos para todos. Eu não posso deixar de me posicionar como ministra dos Direitos Humanos diante da mortalidade dos nossos jovens, porque responsabilidade para enfrentar isso é o que não pode nos faltar no dia de hoje e em todos os dias do nosso mandato. Então, me compreenda, senador Paim, ao trazer este tema, porque quero exercer diante dos senhores plenamente a minha responsabilidade. E ao comemorar a vida, neste momento, diante dos idosos e idosas do Brasil, que também são avós e avós destes jovens que perdem as suas vidas, eu quero dizer do nosso compromisso para superarmos essas marcas de violência que atingem os idosos, mas que neste momento no Brasil atingem a juventude brasileira também, sobretudo como morte, e que nós, para termos um país em paz, precisamos enfrentar a violência que atinge cada brasileiro, cada brasileira. Muito obrigada.